Geisilene, o simplemente profe Geisi, es como la gente suele llamarme. Yo soy profe de esta asignatura de comunicación, ¿no? Y soy responsable por las lenguas del portugués, inglés y español. Y ahora empecemos nuestra pequeñita clase, ¿no? Sobre cómo la necesidad, la importancia de hablar el español en el turismo, para el turismo. También yo estoy compartiendo mi pantalla con vosotros y ahora vamos a nuestro material. He preparado algo a vosotros y lo vamos a ver. Bueno, el español turístico es de extrema importancia, ¿no? Para el aprendizaje, ¿no? Con autonomía y en este ámbito, en este ambiente del guía de turismo es esencial. Entonces es lo que vamos a hablar hoy, de la importancia del idioma y también de cómo aprender con autonomía. Ah, adelante. ¿Por qué el español es vital para un guía? ¿No? ¿Por qué? Bueno, si pensamos, por ejemplo, en el turismo receptivo, Brasil es el principal destino de nuestros vecinos, como Argentina, Uruguay y muchos otros países, ¿no? En total, 21 países habla el español y muchos de ellos están cerca aquí de Brasil. Bueno, hay una gran ventaja al profesional que sepa hablar el español, ¿no? Un guía bilingüe entonces tiene acceso a mejores pagos y agencias internacionales también, ¿no? Cuando hablamos del primer punto, turismo receptivo, sabemos que es una opción a vosotros también para después trabajar. Y tenemos también alumnos que ya trabajan con turismo receptivo y ahora hacen el curso de guía turístico. Entonces hay una gran ventaja si sabes hablar español o inglés, al mínimo, ¿no? Es muy importante. La hospitalidad real cuando se habla un idioma, el idioma de aquel que se recibe. Hablar la lengua del cliente genera confianza, seguridad y una conexión emocional más profunda. Entonces, es de gran importancia hablar el idioma, el lenguaje, ¿no? Que su cliente va a crear una conexión mayor. Y por fin, el alcance global es la segunda lengua más hablada del mundo por número de hablantes nativos. Entonces, mira la cantidad de personas que podéis alcanzar. Es muy grande, ¿no? Un punto muy importante a nosotros los brasileños, ¿no? Ojo con el portuñol. Ojo con el portuñol porque español y portugués son lenguajes muy cercanas y al mismo tiempo existen también muchas distinciones, hay muchas diferencias que debemos atentarnos, tener en cuenta para que no, eh, no creemos algo malo, malas interpretaciones a nosotros y a lo que comunicamos. También hay el peligro de los falsos amigos o falsos cognatos también, ¿no? Muchas palabras, en verdad. Con el equipo anterior, el grupo anterior había hablado sobre este punto, este tema, y también está en el curso de vosotros, ¿no? Hay una gran importancia en esta cuestión de los falsos amigos. Por ejemplo, la palabra embarazada en español no quiere decir avergonzada, pero embarazada es la mujer que espera un hijo, así como yo, que está en condición de esperar a un hijo, ¿no? La mujer se queda 9 meses embarazada y no quiere decir avergonzada, es diferente. Oficina no es el trabajo mecánico.
Yo, por ejemplo, estoy aquí en mi casa, es un espacio que se llama oficina, ¿no? Cuando vamos a hablar del lugar, del sitio que llevamos nuestro coche, cuando este no funciona, se llama taller mecánico, ¿no? Taller mecánico. Y hay la palabra también ahí, despacho, para tratar de este lugar. Copa no es donde se bebe, en la parte del árbol o un trofeo, en la copa del mundo, por ejemplo, o la copa del árbol, ¿no? Marbury, la parte de arriba, la parte superior, se llama copa. Ah, o yo puedo hablar también, ¿no? Dame una copa de vino, una copa de vino. Ahí sí es el lugar donde se bebe, pero la copa de vino quiere decir uma taça, né? Uma taça de vinho. Então, eu preciso tomar muito cuidado, né? Estou aqui atenta às mensagens. Não sei se tem algum aluno querendo, tentando ingressar, né? Às vezes não consegue. Bueno, entonces copa quiere decir taça, uma taça de vinho. E como foi dito ali, né, pode ser um troféu, a Copa do Mundo, é a taça do Mundial. Então eu vou utilizar essa palavra, copa. Ou a copa da árvore, copa. Y profesionalismo. El dominio del idioma diferencia a un acompañante de un guía técnico especializado. Bueno, entonces, cuando tiene el real dominio del idioma, el español o el inglés, ¿no? Tendrás un punto a más en tu currículum, ¿no? O hoja de vida. Es un punto muy importante para que te diferencies de los demás profesionales. Bueno, aquí elegí algunos caminos prácticos para que podamos aprender un poco más con esta autonomía que hablé al principio. ¿Está bien? Bueno, cuando estamos aprendiendo a un idioma, es hecho, ¿no? Fato, que no necesitamos solo del profe en clase para enseñarnos alguna cosa. Hay muchos caminos que nos llevan a un aprendizaje efectivo, ¿no es? Hay muchos caminos que nos llevan a un aprendizaje efectivo. Y uno de esos caminos, por ejemplo, son los aplicativos, son los apps, ¿no? Hay gente que está intentando ingresar. Déjame parar un rato. Cuando hablo, déjame parar un rato. También estoy utilizando ahí, como estábamos hablando en la otra diapositiva, no outro slide, né? Um heterossemântico, um falso cognato. Deixa eu só tentar encontrar aqui, ó. E aí, essa palavrinha, né? Raton, ela quer dizer, então, momento, um tempo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Hum, Só um minutinho, pessoal. Olá, Tati. Geise, Tudo bem? olá, desculpa, Olá. querida. Me Imagina, atrasei um imagina. pouquinho, estou aqui. Imagina. Ô, Tati, como não ingressou nenhum aluno,
né, tive esse Sim. problema. Eu recebi mesmo seu toquezinho ali, Aham. pedindo para ingressar, e aí eu Perfeito. cliquei em aceitar. Tá Mas aí eu ótimo. fico sempre na dúvida, né? Será que deu certo? Será que não deu? Ou é o Fica horário? a gente também, eu e a Maria Helena estamos sempre nas duplas, né, fazendo os encontros, às vezes vem um aluno, às vezes não vem ninguém, a gente grava, né, e deixa depois disponível para eles. Estamos fazendo Uhum, dessa forma. isso. Ah, eu tô gravando, Tá ótimo, tá? Tô perfeito, fico aqui com gravando. você. Fica tranquila se você quiser participar, Perfeito, enfim, tá com bom? certeza. Obrigada, querida. Imagina. Bueno, estaba hablando sobre caminos prácticos para aprender el idioma con más autonomía, porque como hablé, ¿no? No es necesario estar todo el tiempo con el profe a tu lado. Es muy importante esta conexión, pero hoy ya tenemos muchos materiales, muchos caminos que nos llevan a aprender, ¿no? Si tenemos un reto, ¿no? Se tenemos, quando hablo reto, quer dizer desafio, a gente tem um desafio. E tenho também algo que me lleva a aprender, ¿no? Una motivación. Entonces, si tengo los dos, yo lo puedo hacer por medio de algunos caminos que os voy a presentar hoy, ¿no? Por ejemplo, este app Duolingo, o también hay un otro que yo puse aquí, Busuu. Son dos sugerencias para crear el hábito diario de ganar vocabulario básico, porque vas a aprender por medio de juegos, ¿no? Por medio de la interacción con este app. Y a lo largo del tiempo, porque en verdad es un largo tiempo, es un longo tiempo que vas a pasar en el app, ¿no? Puedes aprender un montón de palabras, de frases. Duolingo, por ejemplo, no suele trabajar mucho con algo contextualizado. Empieza mismo del básico y va avanzando a lo largo del tiempo. Una otra sugestión, aquí no es app, pero es un sitio web, un site, ¿no? Que se llama Word Reference. Este app o sitio web, ¿no? Es uno de los mejores diccionarios de contextos y es fundamental para sacar dudas técnicas, por ejemplo. Hay muchísimas buenas referencias que se puede hacer y buscar, ¿no? Buscar en este diccionario. Bueno, VideoL es un portal de videos. Yo lo utilicé muchísimo cuando empecé mi camino con el español, ¿no? Hace un largo tiempo también. Pero tiene un montón de videos reales, ejercicios, y el más interesante es que podemos disfrutar de todo eso, observando los niveles de lenguaje. El marco europeo de español, ¿no? Él suele, él está dividido entre niveles, él divide las lenguas en niveles. A1, que es el más básico, A2, que es un casi intermediario, el B1, que ya es el intermediario más básico, y el B2, que es un intermediario casi avanzado. Entonces, VideoL va a tener materiais de A1 hasta B2, tá, né? Então, do nível básico até o intermediário aí já mais avançado. Então, é um canal, assim, excelente, né, de vídeos, onde você pode acessar, encontrar diversos materiais, né? E são materiais reais, isso é muito interessante, que foge um pouco, por exemplo, ali do Duolingo, né? Que ele trabalha mais com essa questão de gamificação, né, dos jogos, de associação de palavras, de frases, e esse vídeo, ele já vai trazer algo mais real, então é um contato mais aproximado, né, com o idioma. Ah, una otra tip, ¿no? Una otra dica es leer sitios oficiales de turismo en español para aprender cómo describen sus monumentos.
Eso es muy interesante porque son las actividades que vas a hacer en diario, en la rutina, ¿no? De un guía turístico. En el turismo es esencial saber cómo describir. Entonces, este sitio, Turismo de España o Turismo de México, vas a encontrar esos tipos de materiales, ¿no? Para que puedas aprender cómo hacer descripciones. El otro punto es sobre la inmersión con entretenimiento o los streamings, ¿no? Yo creo que la mayor parte de mis estudiantes siempre hablo y con ellos sobre eso, sobre inglés, sobre español, y es algo que solemos utilizar mucho en nuestro aprendizaje, ¿no? Porque podemos hacerlo por ocio. Então, a gente faz por prazer nos momentos de diversão, né, de distração. A gente utiliza muito esses recursos e que não são apenas recursos para nos distrair. E aí depende, né, também da forma como você interage com eles, mas eles podem e devem ser recursos para a sua aprendizagem, né? Eu sempre converso muito com os alunos sobre aprendizagem com propósito, né, com objetivos. Então, quando nós vivemos, realizamos as ações do nosso dia a dia, a gente precisa realizar tudo com propósito, tudo com objetivo. Então, se você tem o objetivo de aprender um novo idioma, se você quer trabalhar com o turismo e precisa desse idioma, então tudo que você fizer, respire, faça para a sua aprendizagem, né? Para que você se modele para ser esse profissional de excelência, né? Então, por exemplo, eu tenho lá a Netflix. Você vai procurar assistir os filmes em espanhol, em inglês, para que você se aperfeiçoe, né? E aqui fica a sugestão de um documentário, né, que se chama Andes Mágicos, tá? É um documentário que é assim, essencial para quem deseja seguir, né, essa carreira como guia turístico, onde a gente tem ali uma série de vocabulários específicos voltados para geografia, cultura, paisagem, né, de diferentes lugares no Andes, né? A gente sabe que tem uma diversidade enorme ali de paisagem, tá? Então, se chama Andes Mágicos, es un documental. Bueno, un otro que posiblemente ya habéis oído hablar se llama La Casa de Papel. O una otra y segunda sugestión es Elite, muy conocido, muy conocida la serie por los jóvenes. Elite es la segunda sugestión. Entonces, las dos series nos permiten percibir el acento ibérico, el acento del español de España. Entonces, cuando habla acento es o sotaque, né? Entonces vais a tener más contacto con el español de España, ¿no? Pero si no te apetece, si no te apetece, porque vas a tener más contacto con la gente de Argentina, de Uruguay, por ejemplo, una buena sugestión son 100 años de perdón, 100 años de perdón. Es para que te confrontes con el acento argentino y uruguayo también, y está de igual manera en Netflix. En YouTube dejé aquí referenciado el canal Alan versus el Mundo. Es un canal de YouTube, es el mayor canal de viajes de español, ¿no? Donde podemos observar las experiencias de este hombre, de este chico, ¿no? Que se llama Alan y que viaja a diferentes lugares del mundo, va a describir cómo es
está en aquel lugar, cómo son las experiencias, va a hablar sobre las documentaciones específicas. Es muy rico el material que produce, ¿no? Deje aquí abierto también si, si quisieras escuchar, ¿no? Un video de él, pero podéis hacer después, buscar en YouTube Alan versus el mundo y verás cómo es rico, ¿no? El material que produce, los videos de él. Y al final, ¿no? Como sugestión para de entretenimiento e inmersión, este otro canal en YouTube que se llama Easy Spanish, que produce entrevistas reales em las calles de México. Então, são entrevistas reais nas ruas do México, da Espanha, de outros países, né? E aí a gente consegue perceber uma maior naturalidade e confrontar também, né, o espanhol de diferentes lugares. A gente entende que, como o espanhol é falado em cerca de 21 países, existe uma grande variedade, né, de acentos, de vocabulários, inclusive, que são utilizados nos diferentes países, né? Assim como o Brasil, que é apenas um país, mas pela imensidão, pelo tamanho dele, nós utilizamos diferentes vocabulários, no sul, no norte, nordeste, diferentes termos. O espanhol, ele também compartilha dessa riqueza, dessa variedade, né, linguística relacionada à geografia, e a diferentes explicações, né, relacionadas à cultura que se justificam pelas variações culturais que se refletem na língua. Música e podcast, ¿no? Música y podcast. Esta es una temática que apetece, que hace feliz a mucha gente, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me gusta, me encanta escuchar música. No soy buena para cantar, tampoco para recordar los nombres de las músicas, pero me gusta mucho oír, ¿no? Los diferentes ritmos musicales. Algunos de los más conocidos, ¿no? Dejé aquí algunas sugestiones de Uruguay, Jorge Drexler, Julieta Venegas, son muy buenas las músicas de ella. Es mexicana, Rosalía de España, Monsierú, que es de Colombia, ¿no? Hay también Shakira y los demás que son muy conocidos, Alejandro Sanz y etcétera. Pero aquí son otras sugestiones que no sé si conocéis, entonces yo elegí dejar algunas cosas diferentes que son muy conocidos afuera, en el exterior, y, y va a jugar con vosotros, ¿no? Si hubiera interacción aquí ahora real, en el sitio llamado Lyrics Training. Y ahora, en verdad, hay un otro nombre aquí que se llama Lingo Clip. Lingo Clip o Lyrics Training. Este sitio, Lyrics Training, se você colocar lá no Google Lyrics Training, Lingo Clip, qualquer um dos dois, vai te direcionar para o mesmo site, né? Ele é interessantíssimo para aqueles que gostam de aprender o espanhol, o inglês ou qualquer outro idioma por meio da música, porque você vai interagir. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Jogando, né? Aqui, ó, havia deixado separado a nossa rainha, que eu amo, Shakira, Muito né? legal, né, Geise? Agora teve o show, Muito. né, em É, Copacabana. Ela está exatamente. fantástica ali, né? E dos que você colocou ali, o Jorge Drexler é o meu preferido, né? Que eu gosto bastante, mas Shakira tá na crista da onda aí, né? Exatamente, sempre, né? E aí eu falei assim, por causa dessa maior evidência ainda, né, por causa do show, a gente poderia jogar aqui, então, se houvesse interação no, momentânea, né, nesse momento,
com a música dela, La Bicicleta, com que ela canta com Carlos Vives, que também é uma outra recomendação, né? E aí aqui no Lingoclip, ou Lyrics Training, a gente pode jogar, né? O modo escolha, onde eu vou identificar qual termo que completa as lacunas da música, o modo digitação, aí já é um pouquinho mais difícil, porque eu preciso ser rápido para digitar as letras, né, das palavras que faltam ali também na minha música. Ou simplesmente o karaokê, né? E aí eu vou interagindo com esse jogo, ele marca pontuação, e como eu falei, além do espanhol, né, eu posso aprender uma série de outros idiomas. Aqui eu escolhi o espanhol, mas olha só, né, a gente trabalhou inglês também da última vez, português, italiano, alemão, holandês, uma série de outros idiomas. Muito legal, tá? Esse daqui é o canal do Alex versus El Mundo, né, que eu havia colocado anterior, Alan versus El Mundo. É um canal bem conhecido, né, afora, e aí ele, né, vai fazendo as publicações do dia a dia de como viajante, né? Então são vídeos muito visitados, onde com maestria ele vai mostrando aí a rotina dele dentro dessas viagens, tá? Então ficaram aí essas duas dicas. Deixa eu voltar aqui do material. Ok. Bueno, esto es para música, ¿no? Y ahora para podcast, que me encanta también mucho, porque yo suelo aprender muchísimo con los podcasts. No tengo tanto tiempo así para parar y disfrutar de la lengua con películas, por ejemplo. Entonces, porque tengo una rutina muy ajetreada, ¿no? A gente tem uma rotina muito agitada, aí às vezes você fala assim, não tenho tempo, não tenho tempo. Sí, tenemos. Cuando tomamos el bus, por ejemplo, o cuando estamos conduciendo, cuando estamos lavando los platos, cuando estamos haciendo muchas cosas, podemos oír. Por eso que me gusta más la música y los podcasts para practicar inglés y español, ¿no? Entonces, una sugestión es Coffee Break Spanish, que está ideal para los niveles iniciales. Lo puedes disfrutar, ¿no? De diferentes temáticas, y la radio ambulante, que habla sobre historias latino-americanas con una dicción perfecta. Então, aqui, esse rádio ambulante, eles têm esse maior cuidado, né, com a dicção, com a fala, com a forma como eles comunicam, porque são falas mais planejadas, tá? Já é porque, né, essa ideia da contação de histórias, eles trazem as falas mais planejadas também, tá ideal para quem está iniciando. E esse Coffee Break Spanish, de igual maneira, tá bem? Podéis aprender aí, desde los niveles iniciales hasta los más avanzados, podéis disfrutar de los contenidos para el aprendizaje. Bueno, ya estamos casi finalizando. Y dejé algunos consejos para la autonomía. Entonces, primero, cambia el idioma de tu celular y redes sociales al español. Sigue guías reales. Busca en el Instagram guías de ciudades como Cusco, Cartagena, Madrid, por ejemplo, y mira los stories y cómo interactúan. Então, gente, se eu tenho o desejo de aprender com autonomia, como eu falei para vocês no início, né, a gente tem muitos caminhos para aprender com autonomia, e eu gosto muito sempre de falar isso, de frisar isso, né? Porque, imagina, há 10, 15 anos, 20 anos, a gente não tinha o que nós temos hoje. Então, e aí novamente, né, falando sobre viver com um propósito, qual é o seu propósito? Se você está aprendendo, se o seu propósito hoje é se tornar um técnico em guia de turismo, você precisa buscar fazer isso com excelência, né?
em buscar a excelência, você vai viver esse propósito dentro do seu dia a dia, né? Então, se eu gosto muito do TikTok, adoro o Instagram, por exemplo, vocês vão agora passar a seguir pessoas, né, que divulgam conteúdos relacionados ao que vocês estão estudando, né? Então, aí fica a sugestão, né, para procurar, buscar esses guias reais. Aqui eu não deixei sugestões, tá? Mas procurar esses guias reais para que vocês consumam mais conteúdos reais, né? Acompanhando aí o dia a dia desses profissionais. Prática el espanhol en el espejo. Então, vai praticar no espelho. Ou, às vezes, até gravando um vídeo, né? Quando eu trabalho as apresentações orais com os meus estudantes, eu peço para eles gravarem ali, nem que seja no WhatsApp ou em algum outro recurso, algum outro aplicativo, eles vão gravando, faz autoavaliação, apaga, grava de novo, errou, pausa, apaga, e vai fazendo isso várias vezes. Porque quanto mais você repete, né, essa ação de descrição de um lugar, de apresentação, né, isso é muito rico, então vale muito a pena, né? Practica en el espejo. Describe un punto turístico de tu ciudad en español durante 2 minutos cada día. Estará aquí, será muy interesante hacerlo a diario. Bueno, y para finalizar, he dejado aquí un material extra, en verdad, es un glosario técnico del guía de turismo con palabras, términos importantes que podéis utilizar a lo largo de la caminata de guía turístico, ¿no? Por exemplo, el recorrido ou el itinerário é o roteiro, né, em que vocês vão promover, que o turista fará, né? Punto de encontro, local combinado, alojamento, é o alojamento, hospedagem, pode ser um hotel, uma pousada, um hostal, que é um hostel, né? Traslado, aqui também ele ainda segue a nossa, o que a gente já conhece, né? O transporte do turismo entre pontos, patrimônio da humanidade, e aí esse termo ele tem o valor universal, então permanece, né? Patrimônio da humanidade, que é um título que é dado pela Unesco a alguns pontos, tá? Temporada alta ou temporada baixa é o período, a época de maior ou menor fluxo de turistas. Paquete turístico é o combo, o pacote turístico em que inclui transporte, hotel, passeios, né? Dependendo do pacote turístico, estão inclusos mais itens, né? Seguro viaje, assistência médica de emergência para os viajantes. Senderismo, que me gusta muito, é a caminhada, trilha na natureza, né? Folheto ou mapas, são os materiais impressos, guias. Por mais que para nós, aí aqui uma curiosidade, né? Porque os termos que eu deixei aqui registrados, eles parecem, são quase todos iguais aí, né? Ao que a gente utiliza no português. E aí, de novo, vem aquela questão do portunhol. Mas a facilidade que nós temos, gente, para entender o que um falante de espanhol tem, falando de espanhol pronuncia, né? Nós temos maior facilidade para entendê-los. Eles não têm essa mesma facilidade para nos compreender. Talvez vocês até já tenham visto algum vídeo, alguma brincadeira, né, sobre isso. Porque na língua espanhola, os fonemas, eles são muito menos amplos, né? Eles têm uma menor gama de fonemas do que na língua portuguesa. Então, quando a gente aprende lá o alfabeto, por exemplo, em espanhol, vocês vão ver que se eu souber pronunciar as letras do alfabeto, eu já consigo pronunciar a maior parte das palavras em espanhol. Então, a parte fonética da linguagem, né, do idioma espanhol, ele não tem tanta variação, tanta
variação, né? Como, por exemplo, a gente tem no inglês, a gente tem no português, redução de vogais, enfim, né? Junção de palavras ali que uma acaba juntando ali com a outra, né? Esse ritmo mais de linguagem, né? Mas então a gente precisa tomar muito assim esse cuidado, mas que nós tenhamos maior facilidade para entender, para compreender, e muitos dos meus alunos, eles falam isso, a professora, entender é fácil, mas quando você vai falar e alguém, né, de fala hispânica, natural, vai te escutar, procurar te compreender, eles têm maior dificuldade, porque a forma como nós pronunciamos os fonemas, né, é muito mais ampla. Então, às vezes, a gente troca alguma coisa, né, a gente fala, por exemplo, seguro de viagem. Não, seguro viaje. E aí pode ser que ele não entenda só por causa desse detalhe, né? E fica assim, o quê? Não entendi, o quê? Não entendi. Então precisa treinar essa pronúncia, tá? Para não chegar aí no portunhol. É que eu deixei algumas opções, né, de frases para serem utilizadas em reserva e check-in, por exemplo, né? Tenho na reserva, esta é minha habitação lista, está minha habitação lista. Tem uma reserva, meu quarto está pronto, né? Então são perguntas práticas que vocês podem utilizar ou que vão escutar, né? Para resolver problemas. Há um problema com mis chaves, por exemplo. Necessito ajuda, por favor. Tenho um problema com as minhas chaves, né? Do quarto, por exemplo. Preciso de ajuda. Então, você precisa ser claro, cortês, né? Saber falar o número do quarto, a hora, enfim, dependendo do local, óbvio, em que você está desenvolvendo o seu trabalho. Para pedir recomendações turísticas, né? Que me recomenda? Que lugar não puedo perder? Entonces es importante planificar el lugar que vas a llevar, por ejemplo, tus clientes, buscar por los precios, horarios, planificar todo para que tengas un buen día, ¿no? E aqui eu deixo um desafio, reto del dia, uma tarefa, né, para quem aí desejar. Elige um atrativo turístico local e escreve 3 frases utilizando, puede ser el pasado, ¿no? O se suele utilizar el pasado para contar la historia de un lugar, un atractivo, ¿no? Por eso dejé aquí la sugestión de utilizar el pasado para contar la historia de este lugar, ¿no? Y para refletir, y aquí en esta tarea, que es una sugestión solo, no es mandatorio, no es obligatorio, podéis utilizar, por ejemplo, la ayuda de la IA para hablar, sacar dúvidas e pedir correções, né? Então, você pode solicitar ajuda do Gemini, por exemplo, ou do ChatGPT para você conversar e pedir sugestões de correção, né? Será que eu utilizei certo? Essa opção está mais adequada? E se meus clientes fossem argentinos, essa opção está correta? Então, também aí, não coloquei no material, mas vocês podem, com certeza, utilizar destes recursos, né, que hoje estão melhores, preparados para nos auxiliar, nos apoiar também nesse sentido, tá? E aí, uma reflexão para nós finalizarmos. El lenguaje nos ayuda a capturar el mundo y el español nos abre las puertas de todo um continente. Então, gente, a América é enorme, né? E a gente consegue desbravar muitos lugares, né? Ele fala assim, a porta de todo um continente, América do Sul, Central. A gente consegue, a gente consegue nos conectar, né? Conseguimos nos conectar a diferentes pessoas, lugares, enfim. Então, o espanhol é muito importante para vocês, né? Que trabalharão nessa área, tá? E aqui, né, algumas sugestões ainda. Practica estas frases, as frases que eu havia deixado, cortas y frecuentes para comunicarte con confianza en viajes. Memoriza saludos, preguntas, respuestas claves. La cortesía, la claridad facilitan cualquier situación. Então,
qualquer situação, né? A cortesia, a educação, o respeito e aprender o idioma, gente, é uma forma de nos mostrarmos respeitosos àquele que nós queremos atender, né? É uma forma assim de extrema importância. Às vezes a gente não coloca isso como algo tão relevante, mas entendam que sim, que é muito importante, tanto para você que tenta, né, se comunicar ou receber, né, as informações da comunicação, tá? E é isso que eu queria passar para vocês. Vou, né, deixar esse link depois da reunião para vocês. E encerro, agradeço aí aos que puderem visualizar o material depois. Me coloco à disposição também para tirar dúvidas, em algum outro momento pelo Correio Tech, tá bom, gente? Muito obrigada, fiquem com Deus e hasta pronto, hasta luego. Vou só parar aqui a gravação.